Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psipod. E hoje estamos aqui conversando, hoje será um bate-papo entre eu e a Michelle. E para quem não me conhece, eu sou a Raíssa, host do podcast. E eu sou a Michelle Rodrigues, também host aqui do podcast, nós somos Psis. E hoje a gente vai fazer um episódio especial, que é um bate-papo. Na realidade, a gente vai trazer histórias que vocês encaminharam pra gente via direct e a gente vai compartilhar aí essas histórias e a gente vai conversar sobre o perfil de uma pessoa narcisista. E aí, além do perfil, a gente vai trazer também dicas de como você identificar e como você pode também se defender ou se proteger dessas pessoas. E lá vamos nós aí. Vamos lá, gente. Eu sei que vocês gostam de fofoca, né? Vamos lá, vai, episódio de fofoca. Vamos contar as histórias aqui. E claro, vocês nos mandaram, a gente pediu autorização, né, pra contar aqui algumas histórias. E assim, a verdade, né, Mia, é que hoje tá muito em alta essa coisa de narcisista. E aí, todo mundo é narcisista, todo namorado abusivo é narcisista, né? O que acontece? O que você acha? Exatamente. E até um dos cortes que a gente colocou ali no perfil, o título é Todo Mundo é Narcisista, né? Sim. Aí deu mó bafafá, deu o que falar aí esse corte. Você corre lá e dá uma conferidinha também. Sim. Mas o que a gente trouxe, né, Rai, nesse corte? Existe uma linha, né, como se fosse uma linha de uma ponta a outra, aonde uma ponta é um narcisismo saudável e na outra ponta é um narcisismo patológico, né? E aí, num resumo do que seria essa linha, todos nós temos um narcisismo saudável, ou seja, o que seria esse narcisismo saudável? Uma pitada de autoestima ali, né? A gente confia na gente mesmo, a gente pensa na gente em primeiro lugar para tomar algumas decisões. Então, num certo nível, a gente tem um narcisismo saudável. Sim. Mas cada vez que as características desse narcisismo vai acentuando e isso vai se tornando mais exacerbado, ou seja, não é mais aquela autoestima regulada, é uma autoestima inflada, né, exagerada, é um pensar em si mesmo que ultrapassa a linha do egoísmo e aí a pessoa não consegue nem pensar no outro, né, ou seja, não tem a empatia e isso vai trazendo com que a pessoa fique do outro lado da linha. Sim. E aí sai da linha, vamos dizer, do farolzinho verde e vai entrando ali no amarelo, no vermelho e nos tons cinzas mais escuros. Daí a gente tá falando realmente de uma personalidade mais narcisista mesmo. Sim, não, e faz muito sentido, né, Mi? E assim, a verdade é que acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente pode confundir o narcisismo com um autocentramento. Acho que a gente tá num momento, assim, da nossa vida, da história, assim, onde é muito valorizada a exposição, o se mostrar, o ter, né, essa coisa do aparecer. O aparecer é algo muito valorizado. Então, as pessoas, elas acabam indo por um movimento de serem muito autocentradas. E a gente pode pensar, às vezes, que isso é um narcisismo. Mas, na verdade, aquela pessoa só tá pensando muito nela mesma. E não necessariamente ela é narcisista, né? Até uma pessoa me mandou essa semana, assim, uma pessoa que eu conheço mesmo, falou, então, acho que uma amiga minha tá se relacionando com um narcisista e tal. E ela quer, tipo, afetar ele, assim, o que ela pode fazer pra afetá-lo? Aí eu falei, difícil, será que é narcisista mesmo? Ou será que, né, é só um cara que tem um desvio ali de comportamento? Aí eu falei, mas bom, via das dúvidas, você quer afetar um narcisista? Eu respondi, tente agir com indiferença, porque a indiferença acaba, né, mata. Acaba com eles. Eu falei, olha, não responde, não fica mandando texto longo, não mostra que você ficou afetada, porque nesse caso, se você ficar... Porque era o cara que tava mandando mensagem, e aí, tipo, ele tentava difamar ela pros amigos, mandava, enfim, mensagem pras pessoas que eles conheciam em comum, falando mal dela, aquela coisa pós-término, assim, da pessoa que tem um leve desvio de caráter. Um leve, dependendo do que fala, né? Não é tão leve assim. Aí, e ele mandava muito texto pra ela também, esculachando e tal. E eu falei, a verdade é que o sangue sobe, assim, a gente fica com raiva, com ódio, mas a ideia é tentar agir com o maior nível de indiferença possível. Por mais que você esteja morrendo, eu falei, você quer acabar com ele? Não dê munição, porque a resposta emocional
é munição pro narcisista, né? Totalmente. O que você acha? Eu sempre... E lembrei até daquela música, né, sertaneja. É a sua indiferença que me mata. E mata mesmo, gente. Sem dúvida, o narcisista, assim, ele fica louco, enfurecido. Por quê? Porque a indiferença, ela não alimenta a grandeza dele, ela não alimenta a autoestima inflada dele, não alimenta ele, né, o se sentir especial. Então, realmente, é como se, pra ele, uma pessoa sentir que ele não existe, gente, imagina. Quando a gente fala ele, não necessariamente é um homem, né? Ele ou narcisista, que pode ser um homem ou uma mulher. Só pra não ficar com a impressão de que quando a gente fala ele, a gente tá se referindo um narcisista só um homem, né? Sim, total. E sem dúvida. Então, o silêncio também é uma coisa que, né, fere muito ali, né, a autoestima. E aí, você falou uma coisa interessante, até lembrei. Alguns anos atrás, assim, tinha uma amiga que tinha um namorado, que foi um dos primeiros namorados dela, que eu lembro que ele fazia com ela uma manipulação do silêncio, né, que era pra ela ficar assim, bem sentida mesmo. Então, eles brigavam e aí ele desligava o celular. Ele não, aí na época ainda tinha telefone em casa, então ele não atendia o telefone de casa. Quando ela ligava para a sogra dela lá na época, a sogra dela falava que ele não estava porque ele pedia para falar, e aí em algumas situações ela até falou, olha, ele me pediu para falar, coitada, colocava a mãe no meio da situação, né? E aí silêncio total mesmo, para ela se sentir super mal. E aí o que ela fazia, né, quando ele fazia isso? Mandava vários textos, falava que amava ele e pedia perdão, e às vezes ela nem era culpada da situação, mas ela, né, o que ele fazia, que era essa estratégia do silêncio ali como manipulação, fazia com que ela se sentisse desesperada, achando que, né, que ela era errada, e aí para ela manter a paz na relação e para ela retomar a relação, ela se desculpava. E aí todas as vezes era esse mesmo ciclo ali, bem ruim, bem péssimo. Bem típico também, porque daí na verdade o silêncio não é para romper, era um silêncio meio punitivo ali. Exatamente, porque daí no fim ela se sentia culpada, ela corria atrás, se autorresponsabilizava pela briga, pelo conflito, e aí a relação voltava à paz, que na realidade não era bem a paz. Até a próxima briga de novo, né, no ciclo. Sim. Não, é muito difícil. E assim, a gente percebe que no caso, o narcisista, esse mais grandioso, o narcisista típico ali, o padrão, ele acaba mostrando um pouco mais, nesse caso, que eu acho que são os exemplos que a gente tá colocando aqui, que é esse narcisista que ele xinga, ele fala, ele é agressivo, ele traz essa ira narcísica de ser violento, de, enfim, manipular, mas o mais difícil, eu acho que, assim, e que eu acredito que tenha mais prevalência desse perfil do que do narcisista grandioso, que é esse perfil do narcisista vitimista. Meu, sem dúvida. Se eu, assim, de cabeça aqui, eu sei vários casos. vários. Cara, narcisista vitimista. Oh, Deus! É 12. Não, assim, a ponto de, tipo, sei lá, uma mãe ficar sem falar com o filho por vários meses, assim, até semanas, porque o filho questionou uma coisa, sabe? Já vi casos de mãe que fala assim pro filho, tipo, não, você me humilhou, você me desrespeitou, eu sou uma ótima mãe pra você. Sabe? Então, assim... E fazer o filho se sentir culpado, né? Mas sempre se vitimizando, você vê? Porque ela fala, não, imagina, você me humilhou. Não é o que o narcisista grandioso talvez falaria. O narcisista grandioso viraria e falaria assim, não, porque você é um péssimo filho. Você é péssimo em tudo, você não serve pra nada. Ele tentaria diminuir a autoestima daquele filho, né? Aquela mãe mais grandiosa. Seria mais agressiva. A vitimista, o que ela faz? Ela tenta ir por debaixo dos panos, mostrando que é injustiçada, que tem uma história de vida terrível e que ninguém compreende ela. E por isso ela tá fazendo aquilo. Porque, na verdade, só que é complicado porque por trás disso, ela mostra que ela que tem razão. Que ela não vai dar o braço a torcer. Que ou você se adapta ao meu jeito... Ixi, espirrar.
Pode Ou você, espirrar, ou você se adapta ao meu jeito, e é isso, ou não tem conversa. Ou eu vou parar de falar com você. Porque você me questionou. Então, às vezes, um simples questionamento pro narcisista vitimista é o suficiente. Já vi casos... Desestabiliza. Né? Já vi casos da pessoa simplesmente discordar. Tipo, falar assim, não achei isso legal, por que você tá fazendo isso, sabe? Discordar, falar, sei lá, não concordo. O suficiente pra começar a bateção de boca, pra pessoa sair, nossa, me humilhou, me desrespeitou, bater a porta. Você já viu desses casos também? Total, sim. E às vezes num assunto, sei lá, você tá num almoço de família e vocês estão falando sobre um assunto X ali, sei lá, da vida de alguém, ou de política, meu Deus do céu, né? Pano pra manga, e falar sobre política, religião, lascou tudo. Mas às vezes é isso, uma discordância simples, você fala, sei lá, isso aqui não é rosa, isso aqui é laranja, né? E aí, enfim, cada um fala de um jeito, sei lá, a pessoa daltônica, talvez ela possa ver de um jeito. Mas é uma simples discordância mesmo. Fala assim, não, sei lá, isso aqui não é bonito, não funciona. O que funciona é aquele ali. É uma simples discordância realmente para desestabilizar, porque ele acha que ele tá certo o tempo todo. Mas aí o vitimista, como ele não vai ter esse ar de grandiosidade de falar, não, você é péssimo porque você achou que isso aqui não funciona, tem uma questão também de assim, o sentimento dele você que é culpado. Então, assim, se ele tá triste com você, você deixou ele triste. Porque se você agir assim comigo, eu vou ficar triste. Se você tá discordando de mim, é porque, poxa vida, então você tá falando que eu não sei as coisas, né? Que eu não sei o suficiente, etc, etc. Então, vai sempre trazer pra si como se você estivesse menosprezando ele, como se você estivesse achando, duvidando da inteligência dele, ou do caráter dele, Sim. ou da bondade dele, porque o narcisista vitimista, ele é muito bom. Ele se acha ele é mais inteligente. Muito bom. Ele é mais inteligente. E ele é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que... e aí, em famílias que tem um narcisista vitimista, normalmente o que eles falam é assim... fulano, seja meu pai, minha mãe, meu irmão, é tão bondoso com as pessoas de fora. É aquela pessoa ativista, que faz, que acontece, que abre as portas para todo mundo, que, né, entrar de fora ali. Se aconteceu, sei lá, uma catástrofe na cidade, vai ser aquela pessoa que vai ajudar todo mundo. Mas os de dentro, ele critica. Os de dentro, ele induz culpa. Né? Os de dentro, que eu digo, os próximos ali. Nossa, porque você me deixou triste com as suas atitudes. Você fez tal coisa e me deixou super triste. Então, você imagina você conviver com alguém que é um narcisista vitimista, você vai se sentir o tempo todo errado na situação. Então, errado, ansioso, porque você nunca vai saber o que você vai fazer e que vai acertar, porque se você fala A, você tá errado, se você fala B, você tá errado, do ponto de vista do narcisista vitimista. Então, acho que uma dica essencial para você, quando você convive com um narcisista vitimista, se você se sente o tempo todo errado e culpado. É uma pista, assim, valiosíssima. Muito, muito. Porque, assim, não é possível que em toda situação você nunca tem razão, em nenhum momento, nunca, a pessoa nunca errou. Ela tá sempre certa. Imagina, assim, eu acho que é um sentimento desesperador. Porque, e a culpa, são pessoas que convivem com esse perfil, sentem muito culpadas. Porque às vezes com o narcisista grandioso ou arrogante, o sentimento que vem, assim, é muita tristeza, culpa também, mas assim, um pouco de raiva, vem ira. Com o vitimista também, mas assim, eu acho que a culpa, porque é o sentimento que o vitimista tenta causar na vítima, nas pessoas ao redor, né? Sim. E quando ele tá, na verdade, mais ali com as pessoas na intimidade, pessoas mais familiares, ali ele começa a mostrar mais sinais. Porque começa a observar, beleza, ele se dá bem com todo mundo, sei lá, da religião dele, da igreja. Todo mundo da igreja adora, nossa, é a melhor pessoa do mundo. Mas em casa, os filhos amam, os filhos querem estar perto dessa pessoa, o marido quer estar perto dessa pessoa. Quantos amigos íntimos essa pessoa tem? Começa a sondar. Geralmente são pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento, ninguém fica perto.
sabe? Aquela pessoa que você dá bom dia, ai, não, porque o meu sofrimento é maior, meu Deus, tá chuva, ai, que horror, sabe? Porque eu tive que passar por isso, porque, ai, sei lá, qualquer coisa que você vai falar, o sofrimento dela é maior. Quase uma competição de quem tá sofrendo mais. Então, assim, as pessoas não aguentam por muito tempo. Não Por mais que ele consegue conquistar, assim, quando ele tem uma relação superficial, porque ele vai se mostrar também, assim, em contrapartida, ele vai tentar se mostrar ser uma boa pessoa, uma pessoa que tem valores, uma pessoa, enfim, que é admirável. Mas quando as pessoas começam a conviver com ele, não conseguem, não sustentam. Querem se afastar. Então, imagina, em casos de família, como que faz com uma mãe, assim, com um pai, assim, com um irmão, sei lá. Como que as pessoas fazem? Porque daí a gente fala que no consultório, que para os pacientes, que quando é num caso de relacionamento, contato zero, método da pedra cinza, distância. O que é o método da pedra cinza? É aquele que a pessoa não demonstra as emoções. Tenta não transparecer para não dar munição. Mas imagina morando, convivendo, tipo, é sua mãe, você vai cortar contato 100% com a tua mãe? Como que faz? Exato, e esse é o grande desafio, e é o que, na prática, eu vou dizer que os casos maiores são aqueles que não dá para cortar contato, porque é alguém muito próximo. Porque quando você lida com um narcisista que é, de repente, sei lá, um chefe, um líder religioso, um amigo, a gente consegue estabelecer uma distância saudável, né? Quando você não convive com aquela pessoa na tua casa. Você pode até ter uma convivência diária como um chefe, por exemplo. Mas você consegue estabelecer, de repente, sei lá, trocar de emprego, trocar de área, fazer um movimento ali. Tem algumas técnicas e estratégias que dá para colocar em prática também nesse sentido. Mas alguém da convivência diária, você morar sobre o mesmo teto, tem uma influência muito grande sobre os teus sentimentos, né? Sobre o que você sente. Então aí é um trabalho realmente de muita autoestima, confiança, principalmente, né? Porque seja o grandioso ou o vitimista, você vai se sentir errado, você vai se sentir ansioso, você vai sentir que você nunca é suficiente para uma pessoa narcisista, você vai se sentir sempre num jogo de não saber muito o que esperar. Há uma imprevisibilidade ao mesmo tempo, né? Porque tem uma ciclagem grande ali do narcisista num relacionamento. E sem dúvida, isso que você trouxe de com os de fora, que o narcisista tem uma relação superficial, ele consegue realmente passar, às vezes, despercebido. Né? Ainda mais quando é um vitimista que vai ser muito ativista, que vai ser aquela pessoa realmente, você vai olhar e falar assim, que pessoa maravilhosa, bondosa, aquela pessoa falante, admirável. Mas quando você convive, esses traços, eles não vão acontecer. Vai ser essa pessoa realmente que vai estar o tempo todo ali induzindo culpa. Só ela, né? Ela toma o ambiente. Seja o grandioso, que toma o ambiente porque ele é especial e tudo dele é melhor, ou seja o vitimista que tudo sobre ele. Porque eu tô triste, porque eu tô mal, porque se é uma mãe, e é isso, eu já recebi no consultório, né, um paciente que ele tinha uma mãe que quando ele estava prestes a casar, essa mãe adoeceu, do nada. E aí todo dia ela tinha uma dor. Era uma dor de cabeça, era uma dor no pé, era uma dor não sei aonde, fazia exame, não dava nada. E aí quando é que ela tinha as dores? Quando ele queria sair com a noiva, quando ele estava fazendo os preparativos do casamento. De repente, ela tinha dores, parecia que ela tinha até fibromialgia, mas não tinha nada, porque nos exames não aparecia nada. Né? E aí ele teve até que adiar a data do casamento, porque ficou com receio dela ficar sozinha, porque ela já era uma senhora ali de idade, e adiaram a data do casamento na época, imagina, assim, super triste, porque ele achava que ele estava adoecendo a mãe. Gente, eu acho que eu tô adoecendo a minha mãe e tal. Então foi um trabalho bem complicado, assim, bem difícil, mas deu certo no final ali, mas foi um trabalho de muita autoestima e confiança, e o que a gente mais precisou fazer foi, primeiro, traçar, né, uma linha do tempo, que desde criança ela fazia sutilmente isso, para ele entender que ele não era o errado da situação, porque se sente ali muito errado, muito defectivo, né, você nunca se sente bom o suficiente, se sente um mau filho, né, é isso.
E aí, pô, tô matando ali a minha mãe, né, fazendo isso, então eu acho que eu tenho que ficar aqui cuidando dela mesmo. E aí até entender que realmente, né, era um comportamento padrão de muito tempo, e aí vendo nas nuances e tal, e que muita coisa que ele se sentia culpado, insuficiente, ele não era, né, não que ele não errasse nada, mas não eram a maioria das coisas, foi um trabalho realmente, assim, que demorou meses ali para ele poder entender e conseguir se proteger disso e conseguir não comprar esse vitimismo para conseguir seguir a vida dele e casar, e, enfim, ter a família dele, né? Porque senão fica e fica Não, mesmo. E fica, e assim, às vezes você vê pessoas que não conseguem sair desse ciclo, moram com os pais, aqui nesse caso, né, exemplo que a gente tá dando da família do pai e mãe, moram com os pais, assim, às vezes perdem o casamento. Sim. Tem mãe, sogra, que esse poder de manipulação é tão grande que o filho abre mão do casamento. Você já viu? Sim, não, sem abre dúvida. mão, perde o casamento porque não consegue. Sim. Entendeu? Não consegue estabelecer limite com essa mãe. E eu acho que assim, a gente consegue observar bem claramente nesse caso, porque acaba sendo uma relação de poder, vamos colocar assim, entre aspas, de domínio. Sim. Então essa mãe coloca ali pro filho, projeta no filho tudo que ela sonhou, tudo que ela quer, os sonhos dela, o que ela quer, sim, pra ela, pra vida dela, não o que ela quer pro filho. É uma extensão do que ela quer. Sim. E aí é muito fácil a gente perceber isso. Quem vê de fora, quem vê de dentro, não. Porque muitos filhos também têm, sim, uma relação com pais que, por mais que às vezes não tenham um diagnóstico, talvez tenham ali sintomas, características, tem muitos filhos que preferem não ver e não encarar. E por isso vão perdendo os relacionamentos, né? Principalmente os relacionamentos que acabam indo por água abaixo, nesse caso. Eu tenho um caso de uma mãe que ela tinha um sonho X para um filho, tipo, da vida profissional, assim, ela queria que o filho fosse, sei lá, vou dar um exemplo, policial. E aí o filho não queria de jeito nenhum, porque ele quis, enfim, seguir a vida dele, teve outros sonhos, outros planos. E aí, de repente, esse filho chegou com a notícia e falou, ó, vou para um trabalho tal. Meu, quando essa mãe descobriu, o filho já casado, assim, o filho já com a vida formada. E aí, ele só comunicou, falou, não, eu vou para um trabalho tal. Cara, essa mãe virou uma fera. Não, e assim, ela não era do perfil grandioso, era do perfil oculto, mais vitimista. Essa mãe virou uma fera, uma onça, assim, nossa, saiu mandando mensagem pra esposa, mandou textos e aquele texto do WhatsApp, ler mais infinito, que tipo, ai, você tá acabando com o meu sonho. Você tá jogando meu sonho por água abaixo, você já estragou os meus sonhos nisso, naquilo. Você já acabou com a minha vida nisso. Por que você tá tomando essa decisão? Eu não concordo. Eu não aceito. E que não sei o quê. Aí, enfim, não lembro exatamente se foi o filho, quem que foi que falou pra essa mãe. Falou, meu, não é bem por aí. Isso aí é uma decisão da família. Não tem nada a ver. Meu, ela parou de falar. Sei lá se ela bloqueou. E aí parou de falar com todo mundo. Se afastou, deu chá de silêncio, chá de sumiço, porque o filho simplesmente escolheu outra profissão. Meu, você vê, são medidas extremas. Então, assim, a pessoa, ela, inclusive, não necessariamente ela tem o diagnóstico, ela não necessariamente fecha o diagnóstico, mas talvez ela tenha ali muitos traços e sintomas. E a verdade é que o tratamento é o mesmo. A gente ficar atento igual, a gente tentar lidar da mesma forma como a gente lidaria com a pessoa que tem o diagnóstico. Sim. Porque se a pessoa apresenta muitos sintomas, ela traz prejuízo, ela traz sofrimento para quem tá ali, para quem tá ao redor dela, né? Pra todos que estão muito próximos, sim, né? Eu tava até buscando aqui no celular, e eu fiz um post lá no Psipod esses dias, falando, assim, de alguns sintomas, né, assim, tentando exemplificar ali. E uma das coisas que eu coloquei aqui foi esse sintoma, esse sentimento de autoimportância, que a gente tá trazendo aqui. A vítima. E quando você convive com uma vítima, eu acho que isso é muito importante ressaltar. Quando você convive com uma vítima, você sempre vai ser o vilão da história. Sempre vai ser o vilão. E aí, uma das coisas, né, que
os meus pacientes, filho e filhas de mãe narcisistas, mais ouvem ou mais ouviram na sua vida ali com esses pais, você me decepcionou. Você me decepcionou. E como isso é pesado, né? Você acabou com o meu dia. E aí, se esse filho tenta colocar limites, você não é mais meu filho. Que eu acho que provavelmente deve ter acontecido bastante nesse caso aí que você trouxe. Você não é mais meu filho. Gente, parece tão simples para um pai ou para uma mãe narcisista dizer você não é mais meu filho. Não. Porque uma mãe ou um pai que não é narcisista, gente, jamais diria isso para um filho. Jamais. Você não é meu filho mais. Mas quem tem esse nível, né, de narcisismo, de sentir realmente ali que é especial. E eu, de fato, vou te dizer que eles acreditam que são realmente a vítima da situação. Não, e que são né? mais que especiais do que outras pessoas. E que realmente acreditam que assim, a outra pessoa magoou profundamente, porque é uma sensibilidade tão grande, né? É uma sensibilidade tão grande. E aí eu fico... Hoje eu ouvi um exemplo de um amigo que ele trouxe de uma pessoa autossensível, né? E aí, ele deu o exemplo de uma pessoa que, sei lá, se você vai na praia e você, né, não pegou sol, você ficou lá debaixo do guarda-sol, alguém vem te dar um abraço, tá tranquilo. Agora, se você pegou uma insolação, alguém triscou em você, você já, ai meu Deus do céu. Então, um narcisista vitimista é exatamente essa pessoa. Se você triscando qualquer pontinho, ele já faz um escândalo, porque ele é altamente sensível. Né? E no fundo, todo narcisista é altamente sensível, só que o grandioso você não enxerga essa sensibilidade porque tem o arrogo, tem essa grandiosidade, tem a agressividade ali, mas que no fundo esconde uma autoestima que parece inflada, porque é o que ele mostra, mas que na verdade ela é extremamente vulnerável. É uma autoestima péssima, né? Ele se sente péssimo, mas precisa esconder atrás de todas as máscaras ali, seja do vitimismo que ele utiliza ou seja da grandiosidade. Não, 100%. Acho que essa é a palavra, hipersensibilidade. É a definição. E se sentir especial. São pessoas que, assim, imagina, eu não vou pegar fila. Vão na fila preferencial. E não é. Entendeu? Não tem nada de preferencial ali. Mas ele se sente tão especial que vai na fila preferencial. São pessoas que, assim, não respeitam trânsito, não respeitam limites, mesmo vitimista. Ele se sente especial, sabe? Então, assim, ele vai maltratar também as pessoas que não vão dar esse tratamento especial pra ele, aí você já não é mais interessante. Eles vão puxar saco de quem eles sabem que de certa forma podem dar para eles essa aparência de ser mais especial, ser mais importante. Então eles vão se aproximar, eles vão tentar manipular situações para, enfim, conseguir ter amizades e pessoas ao redor deles para tentar manter essa imagem, de se sentirem no fundo mais especiais. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essas pessoas hoje em dia estão na mídia, então assim, são pessoas que amam uma rede social, amam bajulação, amam aparecer. Então, assim, gente, tomem cuidado, né? É uma galera que, assim, cara, não, assim, na hora que recebe a menor crítica, sabe? A pessoa, sei lá, se vitimiza, a pessoa não consegue lidar. Claro, a gente tá falando aqui desse caso da hipersensibilidade, né? Tudo tem limite, ninguém gosta de receber crítica, óbvio. Mas uma pessoa que, assim, a vida dela é essa aprovação, é a rede social, sabe? Então, acho que ali a gente consegue ver muito disso. Desse perfil, sabe? De pessoas que se aproximam de outras por interesse, puramente por interesse. E a verdade é que quando a gente também se relaciona com esse tipo de pessoa, a gente também, às vezes, precisa aceitar e entender que tá tudo bem ser um malvado. Eu conheci uma pessoa que tinha um pouco desse perfil e eu comecei a entender, assim, e também tratar isso em mim. Falar, cara, tá tudo bem, então, nesse caso, pra essa pessoa, eu ser a bruxa. Sem problema algum. Se ser a bruxa vai me manter afastada dessa pessoa, tá ótimo. Eu sou vilã mesmo, sou péssima mesmo e tá ótimo. Por quê? Pelo menos não preciso me relacionar. Na hora que a gente aceita, também para de lutar, de tentar se provar para aquela pessoa, não, eu sou boa, você que tá errada. Enfim, de tentar, de alguma maneira, colocar a sua opinião, a gente entende que, não tem jeito, é assim, a pessoa não vai mudar.
a gente aceita esse lugar. E talvez seja um lugar confortável. Então, acho que é uma coisa importante também aceitar, de certa forma, que você vai ser mal visto por aquela pessoa e pelas pessoas ao redor dela, provavelmente. Muito provavelmente. Perfeito, perfeito. E você me fez lembrar, eu acho que é importante a gente trazer isso até como uma estratégia quando a gente convive, principalmente quando a gente está falando de um parceiro, de uma parceira ali amoroso, né? Dentro de um casamento. Desde que não haja uma situação de abuso, né, narcisista, se só são os comportamentos, mas que não chega ao comportamento de abuso, eu acho que uma técnica, uma estratégia, se você quer conviver com alguém realmente narcisista nesse sentido, é você desapegar realmente da ideia de que você vai estar certo. Você nunca vai estar certo. Né? E aí, desapegar disso e aceitar realmente que naquele momento, naquelas situações, ou que a maioria das situações, de repente, você vai ser o vilão da história, facilita realmente a relação. Porque daí é uma coisa de você saber quem você é e não se deixar, não se permitir realmente que aquilo ali que aquela pessoa está trazendo mine a sua autoestima. Então você sabe que você não é aquilo que aquela pessoa está falando. É perder para ganhar. É o famoso perder para ganhar. E então numa relação conjugal, de novo, aonde não há um abuso desse narcisista, é realmente assim, perder para ganhar. Se você quer ter uma relação, né, ali com um narcisista, quer continuar nesse casamento, se não tiver abuso, é perder para ganhar. Então, aceite que você é o vilão. Mas aceitar que você é o vilão não é que você vai comprar a ideia de que, de fato, você é um vilão. Mas você vai estar segura, sua autoestima vai estar segura de falar assim, cara, eu sei que eu não sou, mas eu não vou provar para essa pessoa diferente disso, porque não adianta, a gente não muda uma pessoa narcisista. Para a gente ter uma mudança pequena, exige anos de terapia, ponto. Mas terapia e um parceiro amoroso não é terapeuta de uma pessoa narcisista ou de ninguém. Nós não somos reabilitação de alguém. Né? A não ser que eu e você estejamos sendo pagas para isso enquanto psicóloga, mas se a gente tiver na nossa relação pessoal alguém narcisista, a gente não é reabilitação dessa pessoa, né? Então acho que esse é um ponto assim principal de como se proteger sem ter que romper o vínculo, né, com esse tipo de pessoa. Então, amigo, eu percebo que se a gente fosse aqui conversar e a gente poderia ficar aqui por várias horas lembrando de vários casos, né? Porque o que mais tem são pessoas que, por mais que não tenham um diagnóstico, tem ali muitos traços, né? E traços ali bem significativos. Então, o que a gente mais tem aqui é a história. E aí teve uma seguidora que me mandou um relato de um relacionamento que ela teve, inclusive, com um narcisista. E ela mandou aqui pra gente compartilhar, contar um pouquinho pro pessoal. Legal. Eu vou ler aqui pra gente opinar juntas e, enfim, pro pessoal também conhecer um pouquinho da história. Ela mandou assim: Oi, gente. Resolvi compartilhar minha história porque só agora percebi o que realmente vivi. Durante anos, achei que o problema era eu. Olha lá, a culpa. Mas hoje entendo que minha ex-namorada tinha um comportamento extremamente narcisista. No começo ela era incrível, me fazia sentir único, especial. Dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu. Tudo parecia perfeito, até que aos poucos começaram as críticas disfarçadas de brincadeirinha. Eu não podia discordar dela sem que isso se tornasse uma grande discussão. Olha aí o ponto. Então, ou seja, depreciação, porque brincadeirinhas que vão depreciando. É depreciando. E a pessoa que não podia discordar de jeito nenhum. Se eu tentava colocar limites, ela me fazia sentir culpado, dizendo que eu era insensível ou que não a amava o suficiente. O pior foi quando ela começou a me isolar dos meus amigos. Sempre tinha uma desculpa. Eles não te valorizam. Eles falam mal de você. E se eu a amasse... Deixa eu achar aqui. Aqui. Se me amasse, escolheria ficar comigo. Eu acabei acreditando. No final, eu era apenas uma sombra do que já fui.
Quando tentei terminar, ela fez de tudo pra me convencer a ficar. Chorava, dizia que ia mudar, prometia tudo, mas depois de um tempo, tudo voltava a ser como antes. Só conseguia sair dessa quando comecei a terapia e entendi que aquilo não era amor, era controle. Hoje, ainda estou tentando me reconstruir, mas pelo menos sei que mereço algo melhor. Nossa. Não, tem um ciclo, assim, inteiro do relacionamento com o narcisista, né? Total. Desde o love bomb, porque inicialmente é isso, um narcisista ou uma narcisista vai te tratar assim super especial. Sabe aquele momento em que você para e você fala, cara, peraí, essa pessoa, ela existe mesmo? Sim. Né? Que a pessoa que você duvida, cara, essa pessoa é muito perfeita pra ser verdade, né? Que é aquela pessoa que ela vai descobrir do que você gosta, ela vai fazer o que você gosta, ela vai te trazer presente, ela vai te fazer se sentir super especial mesmo, que é aquela explosão realmente ali inicial, por isso o love bomb, né? Uma explosão de amor, você vai se sentir único de fato, né? No relacionamento com essa pessoa. Mas quando você se sente único, tá cativo, ela te conquistou, o que ela vai fazer é realmente uma desqualificação. Então vai começar a te tratar mal, vai te desqualificar, vai te desmerecer, vai te colocar pra baixo, e aí isso vai minando a sua autoestima. Quando você estiver com a autoestima super minada, o que um narcisista vai fazer? Vai falar assim, não te admiro mais. Olha isso, como você tá inseguro, insegura. Cara, o que é isso? Quem é você? Eu não te conheço mais. Quando eu te conheci, você era maravilhosa, e agora o que você se tornou? E você vai falar, cara, eu acho que realmente eu tenho um problema, acho que realmente eu sou uma pessoa insegura mesmo. E aí, quando você tá minado a sua autoestima, se sentindo super inseguro, super culpado, o que ele vai fazer? Te descartar. Sim. Te descarta como se você não fosse nada. Nada, nada, nada. Só que daí, o que você vai fazer? Você vai sair desse relacionamento. Esperamos, né? Você sai desse relacionamento. Aí você vai sofrer, e aí você vai lutar, e você vai se restabelecer, vai ficar linda, maravilhosa. E aí, quando você se restabelece, e essa pessoa descobre que você tá vivendo a sua vida sem ele ou sem ela, o que ele vai fazer? O hovering. Vai te puxar de novo para essa relação. Aí vai te ligar, vai falar que você é maravilhosa, que, ai meu Deus, como eu não tinha visto que você era maravilhosa antes, ou maravilhoso antes. Vai te fazer 1000 promessas de mudança e, enfim, né? Se você acreditar e voltar, o ciclo vai se repetir tudo de novo. Infelizmente. Então, gente, observem esse ciclo e foge que é cilada. Se chegar uma pessoa parecendo que essa pessoa tá ali perfeita demais pra ser verdade, corre que é uma grande cilada. Por quê? Ninguém é perfeito assim. Uma pessoa que você conheceu ontem, já te colocar lá na prateleira, alguma coisa tem de muito errado. Te amar. Te amar da noite pro dia. Nossa, você é incrível, você é demais. Aquela, né, falação, sempre disponível. Estranhe. Desconfie. Uma coisa que eu sempre agora aprendi, eu sempre fico com o pé atrás, é o seguinte: quem é amigo de todo mundo? Rodeado de muita gente. Nossa, chega num lugar, parece que é um famoso, né? Porque todo mundo ama. Gente, como que é isso? Não tem como a gente agradar a todo mundo. Não tem como. Não tem como. A pessoa que se torna o centro, que sai falando com meio mundo, consegue tudo o que quer. Tudo o que quer. Porque, e aí quem tá junto se sente mal, porque as pessoas chegam pra você e falam assim, nossa, mas ele é tão legal. Mas fulano é incrível. Fulano é perfeita. Nossa, que legal se relacionar com essa pessoa. Nossa, você deve ser muito sortuda. Você deve ter muita sorte. As pessoas têm essa percepção. E aí você acha que você tá enlouquecendo. Porque, como assim? Todo mundo percebe a pessoa maravilhosa que tem do seu lado e você não percebe? Você só pode estar vendo coisa. O problema só pode estar em você. Como o meio mundo vê isso e você não? É um problema, isso é um sinal. Você não acha? Com certeza, é uma red flag, né? É uma red flag. Essa pessoa que se dá bem com todo mundo e principalmente aquela pessoa que ela concorda com todo mundo. E aí, aquela pessoa que ela parece que ela é, assim, imparcial. Você conta uma questão pra ela, ela vai te defender, ela vai falar assim, não, você tá super certa, amiga, nossa, é isso mesmo. Aí vem a outra pessoa que brigou com você e vai contar a versão dela. Aí você fala, pô, mas você tá certa, amiga, também, não sei o quê. Aí você tem uma terceira pessoa envolvida na situação, vai contar a história e ela também vai estar certa. Aí você fala, peraí,
Tá todo mundo certo na história? Sim. Porque essa pessoa, ela não se posiciona. Porque se ela se posicionar e ela falar realmente a verdade, a outra pessoa não vai mais gostar dela. Então, o que ela quer é realmente ser gostada, ser amada. Então, ela vai concordar com tudo. Gente, desconfie de alguém que concorda com tudo que você fala, que você faz. Porque um amigo de verdade, ele vai te pontuar e falar assim, não foi legal isso que você fez. Meu, se liga aí, não vai, mete o louco assim não, hein? Agora, aquela pessoa que concorda com tudo, que você nunca tá errado, gente. Quem nunca tá errado nessa vida? Não tem como. Não tem como. Então, um amigo ou uma amiga de verdade é aquele que vai pontuar. Ou também, eu lembrei de um ponto, eles não necessariamente vão te verbalizar isso e te falar, mas eles vão ficar, quando eles vão sentindo que você é uma pessoa que tá acima deles, ou que representa algum tipo de ameaça, porque você é mais bonita, porque você é mais inteligente, eles começam com as indiretas, eles começam com as... Não é mensagem subliminar? Quando a gente cutuca alguém, assim, de forma indireta. Esqueci a palavra. Indireta. Indiretas. Enfim, Tô lembrada brincadeirinhas de mau gosto, sim, sabe? Coisas... Brincando de dizer verdades, né? Tá ali, mandando meme que fala, que mostre alguma coisa, sabe? Algum conteúdo, assim, que ele sabe que vai te afetar. Que é uma agressividade passiva, né? Isso, essa é a palavra. Quando a pessoa, ela tenta te afetar, mas de maneira muito ali subliminar, sabe? Muito indireta. De forma completamente indireta. Então, assim, isso também acontece. Mas apenas se você representa algum tipo de ameaça pra ele ou pra ela. E essa coisa também de fazer amizade, eu percebi que eles têm uma estratégia. Que é a seguinte... Eles precisam ser gostados, né? Como a gente colocou aqui. E eles vão tentar cativar. Como que eles vão cativar? Querendo saber tudo sobre você. Então, eles chegam assim... Ai, minha querida... Ai, você tá linda, nossa, você é demais, sabe? Seu cabelo tá tão bonito. Poxa, me conta mais sobre teu cachorro, me conta mais sobre a tua mãe. Ai, sério, você foi pra aquele lugar? Você fez tal coisa? Ai, que legal, nossa, é verdade, não sei o quê. Vão ser as pessoas mais legais do mundo, mais simpáticas do mundo. Aí, o que vai acontecer? Depois de algum tempo ali naquela conversa, beleza, depois que ele sentiu que você deu abertura, que você já tá mais leve, que ele sentiu que conquistou um pouco daquele espaço, ele começa a se engrandecer. Porque ele fez isso pra tentar se engrandecer depois. Então não é porque ele queria simplesmente fazer uma amizade com você, porque ele queria te conquistar pra ou ter algo em troca, ou se engrandecer. Um dos dois. Ou porque ele viu algum tipo de interesse em você, então, tipo, você pode trazer pra ele ou mais beleza, ou sucesso, fama, enfim, dinheiro, que seja, poder. Ou ele vai tentar começar ali a sentir prazer nesse movimento de, não, então, é porque eu tenho uma coisa pra te contar, porque eu sou demais, eu faço isso, eu sou aquilo, sabe? Eu tenho tantos carros, eu já fui pra tal lugar, eu já fiz isso. Ah, você já foi pra aquele lugar? Mas eu também fui, e além do lugar que você foi, eu fui pra aquele outro, que é bem mais legal, que é bem mais, sabe, top e tal. E ele vai, enfim... tentar, de alguma maneira, também se engrandecer diante dessa conversa. Então, é uma conquista, mas é uma conquista momentânea, porque ele vai e depois ele vai usar isso pra alguma coisa, pra algum fim ali específico que seja pra benefício próprio, basicamente. Uma super tática, né? Ele colhe informações sobre você, quer saber de tudo da sua vida como se estivesse super interessado e você acredita que ele tá super interessado, que ela tá super interessada. Você fala, gente, agora eu encontrei uma amizade que se importa comigo e que parece muito com... Sabe aquele parece, mas não é, né? Porque o narcisista que ele já não faz a mínima questão de esconder quem ele é, o que ele faz? Ele vai realmente, desde o começo, já mostrar que ele não tá muito interessado não no que você tem que trazer. Mas aquele que tem tática e estratégia, que faz de caso pensado, porque ele
ele tem um benefício ali com essa relação e ele sabe disso, ele vai usar essa estratégia realmente de caso pensado mesmo, para te conquistar, e aí vai te fazer especial, assim como se fosse um ciclo do relacionamento amoroso ali, você se sente super especial. Nossa, gente, encontrei assim, a pessoa que pode ser minha amiga para sempre, aquela que vai ser minha confidente mesmo, olha como tá me validando, achando que eu sou interessante, mas nesse sentido é para realmente colhendo informações, para usar isso depois a benefício próprio, se vangloriar, e aí e se ele ou ela não tiver feito ainda, de repente, uma viagem, ele vai se endividar, mas ele vai fazer questão de fazer uma viagem só pra te mostrar que a dele é melhor que a sua. E vai te mandar no direct. Vai te mandar no direct. Ai, olha lá, aquele dia que a gente tava conversando. Exatamente. Vem pra cá, olha assim. E aí, se você fez um procedimento estético, né, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, desmerecer que o seu procedimento estético, né, não ficou legal, ou ele vai fazer um elogio disfarçado de crítica, que é assim: ai, nossa, ficou legal pro seu formato de corpo mesmo, né? Nossa, você ficou bem melhor agora. Nossa, então antes era o quê, né? Nossa, ficou bem melhor agora, né? E aí, enfim, essa pessoa, aí parece, né, que você tá sendo elogiado, mas que na verdade é uma crítica ali por trás, né? É uma super crítica por trás. E aí essa pessoa vai aparecer depois, provavelmente, com alguma coisa, porque ela compete. Ela vai competir. Ela compete com você na cabeça dela, é uma coisa que, assim, é perversão. Quando você tá lá, vivendo tua vida, o narcisista tá lá, pensando na cabeça dele. Principalmente se ele entende que você... Ele admira, assim, ele vê que você tem algo a mais, que ele não tem. Então, daí ele começa realmente ali, diariamente, ficar pensando em como que ele vai se sobressair, como ele vai te colocar pra baixo e ganhar, como que ele vai competir com você. É uma competição, assim, absurda. Em coisas minúsculas, sabe? Sei lá, você tem uma melhor amiga com o nome X. Cara, depois de um tempo, esse narcisista vai arrumar uma melhor amiga com o nome X. Você... é bizarro. É muito bizarro. Você acha coisas pequenas. Sei lá, você chegou com um brinco bonito, dourado, assim, num formato tal. Depois de um tempo, o narcisista vai chegar com um brinco dourado tal e vai falar que é melhor. Ai, olha aqui o meu brinco. Ai, achei isso tão legal. Achei até um pouco melhor do que aquele que você me mostrou. Coisas pequenas, você fala, nossa, mas aquilo vai minando, vai dando uma raiva pra quem também tá do outro lado. Total. Eu atendi um caso, acho que foi no meu primeiro ano de formada, se eu não me engano. E aí, a amiga dela, né, dessa minha paciente, ela tinha casado recentemente e aí tinha todos os traços ali, os indícios de uma pessoa narcisista. E aí, essa minha paciente tinha, né, já uma casa mobiliada, montada, porque ela já era casada há algum tempo. E aí, o que aconteceu? Essa melhor amiga dela, quando mobiliou a casa, gente, mobiliou exatamente como a casa dela. Tudo! A única coisa que ela fez foi mudar as cores, assim, porque ela não gostava daquela cor, mas exatamente. E aí, quando essa, né, minha paciente, ela foi convidada para ir até a casa dessa melhor amiga dela, tipo, depois que ela tinha casado, tipo, vamos fazer uma pizza lá para poder inaugurar a casa. Gente, ela entrou na casa e ela me narrando, né? Ela falou assim: eu entrei na casa e era a minha casa de outra cor. Eu fiquei, assim, abismada. Ela ficou chocada, ela chegou e falou assim: Michele, eu fiquei chocada porque era exatamente igual à minha casa. Então a gente vê inveja, né? Então, gente, cuidado com o que você coloca pra dentro da sua casa, né? Porque às vezes você tá colocando alguém que tem um nível de inveja. E aí a gente às vezes, né, eu acredito muito, né, na espiritualidade, enfim, na energia das coisas. Às vezes a gente, algumas coisas vão dando errado, a gente não sabe por quê, e às vezes uma pessoa que tá ali próxima tá minando inveja na sua vida. Então desconfie. Se você faz alguma coisa, de repente a pessoa faz também. Aí você faz mais alguma coisa, a pessoa faz também. Gente, desconfie de alguém que faz tudo, que repete tudo que você faz. Então, alguma coisa ali tem de errado. E nisso, sutil às vezes, né? Sutil, mas... E é diferente, acho que é diferente quando é uma inveja, assim... Vamos colocar assim, entre aspas, normal, porque todo mundo sente. Agora a questão é o que você faz com essa inveja, porque eu conheço pessoas que, assim, não tem problema você sentir inveja, você desejar o que é do outro. Ok, mas o que a pessoa faz com essa inveja que ela sente? Ela age.
Aí começou o problema. Saiu do campo do sentimento, começou a entrar no campo da ação. Então você pega aquele sentimento e faz alguma coisa com ele. Ou você menospreza, ou você copia e tenta fazer igual, que é o que muitos fazem. Ou você não só tenta fazer igual, como você tenta prejudicar. E eu conheço narcisistas que tentaram prejudicar. Sabe? Que tentaram realmente prejudicar. Sei lá, ficaram sabendo de algum projeto pessoal teu e tentaram, sabe, puxar o tapete, tentaram copiar pra realmente prejudicar. Então, assim, sai do campo da emoção. A pessoa ela é capaz de agir de tanta inveja que ela sente. Só que ela nunca vai admitir que é inveja. Ela vai falar que as pessoas a invejam. Também é um sinal. Quando também, assim, a gente percebe, a gente tá dando aqui muitos indícios. Mas é pra gente ali no dia a dia saber como lidar. O narcisista, ele vai ter uma fala de que todo mundo inveja ele. Também não é bem por aí, né, gente? Não é assim, não somos a última bolacha do pacote pra todo mundo sentir inveja da gente. Mas o narcisista, ele acha que todo mundo tem inveja dele. Porque ele é super especial, então realmente, né? Se ele se acha super especial, todo mundo vai ter inveja dele. Na verdade, na cabeça dele. Na verdade, essa fala dele é o que ele sente no fundo é o que ele sente. Ele projeta, né, a inveja dele mesmo no outro. E isso é uma coisa, assim, é muito uma pista também pra gente poder identificar alguém que é narcisista. O quanto, quando a gente avalia essa relação, a gente vai observando, né, ali o discurso, a fala da pessoa recorrente, a gente vai vendo o quanto essa pessoa projeta o que é dela no outro. Então, eu te desmerecer, eu te desqualificar, eu dizer que você é invejoso, que, na verdade, eu tô projetando tudo que é meu em você. Uhum. Então, eu me sinto realmente ali o cocô do cavalo do bandido, mas eu projeto em você. Eu preciso te desmerecer, eu preciso te fazer mal, eu preciso fazer você sentir mal pra eu me sentir bem, porque daí parece que eu tô por cima, né? É o único momento que eu tô por cima é quando eu te desqualifico, sendo uma pessoa narcisista. Então, acho que é um bom indicador ali também pra gente poder observar, né? Total. E que isso tá bastante ali até na vítima, né? O narcisista, que é todo mundo tem inveja de mim, coitado de mim, né? Todo mundo tem inveja de mim. É o tadinho mesmo. Tadinho. Ai, as pessoas me invejam, né? Nossa, fazem coisas contra mim. E na verdade ali, ele tá fazendo uma autorrevelação do que ele sente. Exato. Então no fundo é autorrevelação. Total. Ele revela pelas palavras o que ele é. Então o que sai da boca dele, o que ele expõe, o que ele fala das pessoas, o que, sabe, a forma como ele expõe, como ele tenta culpar, como ele tenta fazer as pessoas se sentirem mal, só tá revelando o que ele tem dentro dele. Exatamente. É autorrevelação totalmente. E você falou da inveja, né? Eu acho que também uma forma da gente poder identificar o que é uma inveja normal, que todos nós vamos ter em algum momento, e que é uma inveja realmente, assim, que a gente vê que é mais ambiciosa, que é mais sádica mesmo, né? Que é mais maldosa. Numa inveja que é normal, a gente inveja porque a gente gostaria de ter o que aquela pessoa tem. Ponto. Agora, quando é uma inveja realmente mais ambiciosa, mais maldosa, a gente quer ter e quer que a outra pessoa não tenha aquilo. Isso. Então, tipo assim, eu quero ter. Não quero que aquela pessoa tenha, eu quero ter. E aí a gente vê realmente, né, essa inveja no narcisista grandioso, porque ele se acha super especial e diferenciado, né? Ele tem que ter, as outras pessoas não. Porque daí coloca ele como num lugar diferenciado, de fato, num lugar de especial mesmo. Se todo mundo tem, então não é especial. Especial é quando é exclusivo. E, gente, narcisista gosta de ser exclusivo nas coisas. Como ele gosta de ser exclusivo? Por isso que o dele, a história dele é a mais triste. Por isso que a história dele é a mais especial de todas, né? A experiência dele é sempre a melhor de todas, ou a mais ruim de todas, porque ele quer realmente ser especial, ser exclusivo. Sim, total. E pra gente ir encerrando, Mi, acho que você tinha um caso também que você quer trazer pra gente. Sim, também foi lá no último podcast, né, no último episódio que a gente fez sobre personalidade narcisista, e aí é sobre uma relação com uma mãe. Eu achei super legal também, que foi um pouco do que a gente trouxe aqui hoje. Tá. E aí o seguidor, eu vou chamar de Carlos aqui, tá? O seguidor, ele falou assim, gostaria de compartilhar um pouco com vocês a minha história.
Eu cresci, e aí eu vou resumir, tá, gente? Que ele colocou aqui bastante coisa, mas eu vou dar um resumo. Eu cresci em um ambiente onde a relação com a minha mãe sempre foi muito complicada. Ela tinha um comportamento que eu acredito que seja narcisista, e hoje eu tô chegando à conclusão que de fato seja, ouvindo aí o episódio que vocês falaram sobre personalidade narcisista e assistindo os stories de vocês. Minha mãe sempre me exigiu muita atenção e colocou sempre as necessidades dela acima das nossas, minha e dos meus irmãos. Desde pequeno, eu nunca me sentia suficiente com relação a ela. Apesar de todos os meus esforços, de tudo que eu fazia, de tirar boas notas na escola, de ser o melhor da classe, de me achar que era um bom filho, obedecia sempre ela em tudo, ela nunca parecia satisfeita com nada. E isso acabou me afetando profundamente. Hoje eu percebo quanto afetou minha autoestima e meu relacionamento com meus colegas, com os meus chefes no meu trabalho, principalmente as minhas chefes mulheres. Quando eu me casei, aí que o problema realmente começou a acontecer. Eu percebi que eu estava repetindo um padrão antigo. Eu tinha muita dificuldade em estabelecer limites na minha relação e acabava colocando sempre as minhas necessidades em segundo plano e as da minha esposa em primeiro lugar, porque eu tinha medo de desagradá-la e evitava o conflito. Isso gerou muito desgaste no nosso relacionamento, porque na realidade a culpa não era dela. Eu achava que tinha que agradá-la, ela nunca me pediu isso. E eu acabava, muitas vezes, negligenciando as minhas próprias necessidades, não falava o que eu sentia nem o que eu queria, mas em alguns momentos eu acabava explodindo. E ela pontuava isso, ela reclamava disso. Nós quase nos separamos, até que eu percebi que realmente era um padrão que eu seguia desde a minha infância. Como eu buscava muita aprovação da minha mãe e ela nunca me aprovava, porque eu sempre me sentia insuficiente, eu reproduzi isso na relação com a minha esposa. Depois de muito tempo de terapia, eu consegui, e hoje eu consigo lidar melhor, nós não nos separamos, continuamos juntos, mas ainda trabalho muito a minha autoestima, porque em diversas situações ainda sinto que a minha autoestima é baixa, ainda tenho dificuldade de me colocar, mas estou tentando melhorar. Obrigada, os vídeos de vocês têm nos ajudado muito. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom. Caraca, que bom que ele conseguiu, Sim. assim, aos poucos ir se libertando, né? Total, total. Mas é que a gente vê, enfim, vários pontos que a gente trouxe, né? O quanto tem a indução de culpa, o quanto essa mãe sempre atendia as próprias necessidades em detrimento das necessidades dele, não o ouvia, não o acolhia, o quanto ele se sentia insuficiente nessa relação. E aí eu acho que um marcador também para a gente poder identificar dentro das nossas relações, né? Se a gente convive com uma pessoa que é mais narcisista, é exatamente isso. O quanto a gente se sente suficiente, bom, né, o quanto a gente sente legal nessa relação, porque conviver com um narcisista é aquela pessoa que você sempre é chata, você sempre é a pessoa do conflito, você sempre é errada da situação, você é que nunca gosta de nada e Cara, etc. nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Esse é o sentimento, se sentir insuficiente. Totalmente insuficiente. E aí, Mi, eu acho que é um ponto também importante, porque você percebe que esse filho, na verdade, depois ele teve muita dificuldade de sentir que as emoções dele, de que as opiniões dele, de que, enfim, tudo que envolvia a vida dele era importante. Ele acabava priorizando outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que se invalida o tempo todo, porque ele foi muito invalidado pelas necessidades dessa mãe. Ou seja, ele acaba negligenciando tudo aquilo que é importante para ele em prol do outro. Então é como se ele sentisse até medo, como se ele sentisse muito desconforto ao considerar as próprias opiniões, como se fosse muito desconhecido para ele isso. Perceber que ele é uma pessoa, que ele tem vontades e que as vontades dele são importantes. Então, é uma pessoa que no casamento acaba se anulando quando ele vê, ele tá se sentindo extremamente mal e depressivo. E ele não entende o porquê. Por quê? Porque ele não consegue valorizar, ele não consegue identificar as próprias necessidades. Ele coloca as necessidades do outro acima, porque a mãe reforçava isso. Quando talvez, provavelmente, ele manifestava a própria opinião ou manifestava algo que ele sentia, algum sentimento, a mãe invalidava.
a mãe não só invalidava, como provavelmente punia. Enfim, seja com a manipulação emocional, com o sentimento de culpa, jogando culpa. Imagina, então a pessoa, ela pensa na cabeça dela, ela cria esse mecanismo, esse esquema de que se ele se priorizar, de que se ele colocar a opinião dele, vai vir o quê? A punição. Vai vir a punição. Ele acredita que se ele colocar o que ele sente, o que ele pensa, ele vai ser punido de alguma maneira. Então, isso é muito complicado. Porque aí agora em terapia é um desafio para a pessoa entender que ela não precisa sentir culpa ao priorizar o que é bom para ela, o que é importante para ela, ao priorizar as necessidades dela, né? Sim, sim. E maravilhoso isso que você trouxe. Eu acho que quando a gente tem uma relação enquanto filho com o pai ou com a mãe narcisista, principalmente com uma mãe, né, que ali o contato nos primeiros momentos de vida vai ser maior, e tem essa invalidação dessa mãe, né, com o que você vai trazer, quando você vai expor a sua opinião, quando você vai falar sobre as suas necessidades, nunca é importante, porque a necessidades dela, os sentimentos dela é importante, principalmente quando a gente está falando de uma mãe narcisista vitimista, porque daí ela vai, né, vai verbalizar, inclusive, que você decepcionou ela, que você acabou com o dia dela porque você levou uma necessidade sua ou o que você estava sentindo, né? E além disso tem a retaliação também. E você levou sua necessidade, você foi retalhado, que é realmente a punição, o silêncio muitas vezes, ou uma reação muito exagerada. E aí, quando você entende que a sua necessidade básica, né, que é de vínculo seguro, não foi atendida, que é um ambiente onde você pode colocar suas emoções, ser acolhido, mesmo que aquelas emoções sejam desagradáveis, mesmo que seja raiva e ira também, o que você faz é ocultar. E aí, dentro de um relacionamento amoroso, se você é uma pessoa que não identifica, né, quando você tá com raiva, quando você tá triste, quando você tá ansioso e não consegue comunicar isso pro seu parceiro, pra sua parceira, o que você vai fazer muitas vezes é silenciar. E aí, desde uma situação simples, às vezes vocês vão pedir uma comida e aí você não quer comer aquele tipo de comida, seu parceiro pediu uma outra comida, você aceitou comer aquilo ali, aí você aceitou um dia, você aceitou outro dia, você aceitou outro dia, você aceitou outro dia, você não comunicou que você queria comer outra coisa. Aí, de repente, se tá de saco cheio num dia, que você já tá estressado com alguma outra coisa, você joga tudo isso pra fora. Aí você joga isso pra fora, você fala sobre outras coisas que aconteceram, e aí você lança no outro, como se o outro fosse o culpado por você não ter verbalizado aquilo que você queria. E aí, normalmente, as pessoas que têm esse tipo de privação por conviverem, né, por terem convivido muito tempo com alguém, né, narcisista, principalmente vitimista, explodem muitas vezes, e aí a outra pessoa fica olhando assim, falando, gente, o que aconteceu? Do nada você explodiu e você tá me trazendo um monte de coisa. Então, aquela pessoa que guarda um potinho e vai lançando tanta coisa, e vai jogando coisa, e não se posiciona, e não fala, e aceita tudo que o outro deseja, que o outro quer, e não se coloca, aí pega num dia, tá com pavio curto e lança tudo sobre isso no outro. E essa pessoa se torna uma pessoa que a outra pessoa vê como agressiva. Aí você fala, gente, a pessoa é super agressiva, mas na realidade, essa agressividade é porque ela tinha tanta coisa acumulada e aí agiu de uma forma desproporcional, às vezes numa situação que é super pequena. Por quê? Porque ela foi guardando e não pontuando aquilo que ela desejava, que ela queria, e desde questões básicas do dia a dia, né? Perfeito. Muito então, bom. Como é importante realmente trabalhar a autoestima para você conseguir se colocar nas suas relações, desde das pequenas coisas do dia a dia, como o que você quer comer ali, né? E aí aprender a negociar, porque essas pessoas não sabem também negociar. Porque quando elas tentavam negociar, elas eram retalhadas, elas eram suprimidas, elas não tinham voz, elas não tinham vez. Então, se uma pessoa quer comer uma coisa X e a outra Y, você vai falar, olha, hoje eu não quero comer isso aqui, eu quero pedir isso aqui. Vamos cada um pedir né, o que quer aqui, já que a gente quer coisas diferentes? Mas para alguém que é privado, se posicionar dessa forma é muito difícil, porque você acha que a outra pessoa não vai aceitar. E aí o que acontece é que é como se a gente não estivesse vendo o nosso parceiro ou nossa parceira. A gente vê aquele pai e aquela mãe na relação, reproduzindo. Totalmente. Perfeito, Mi, muito bom. Perfeito a colocação. São pessoas extremamente reprimidas. Totalmente reprimidas. Privadas, reprimidas. E você quer ver um exemplo muito tranquilo, assim, e pequeno, assim, parece uma coisa simples, mas que talvez seja um pouco reflexo disso?
é justamente, por exemplo, sei lá, esse exemplo do vamos pedir uma comida. Uhum. Então, daí a pessoa, de repente, esse parceiro, essa parceira vira e fala assim, não, mas hoje você pode escolher. Escolhe, tá na sua mão. Ou, sei lá, você tem que decidir o seu aniversário, você tem que decidir o lugar onde vocês vão comemorar alguma coisa, você tem que decidir a sua roupa, você tem que decidir... E isso gera muita ansiedade. A ansiedade, não sei se alguém aí já vivenciou essa experiência do tipo, tá, hoje eu não vou escolher, escolhe você. Aí você fica confuso e paralisa. Sim. Eu conheço uma pessoa assim, paralisa. A pessoa fica parada em cima da cama, não faz nada. Não faz. Não sei escolher, né? Não porque sabe escolher. Não escolheu uma vida inteira, e aí quando tem que escolher uma coisa simples, buga. Pizza ou hambúrguer? Ah, não sei o que você quer. O que você quer? Pizza ou hambúrguer? Não sei, eu não sei. Ah, então não sei. Aí vira um problema. Sabe? Era simplesmente mas, assim, pode escolher o que você quer. Ai, não. Eu não sei. Não, come em casa. E aí, na verdade, assim, coisas pequenas começam a gerar muita ansiedade na pessoa. Coisas que ela tem que tomar decisão. Então, vamos pensar até naquele caso que eu coloquei aqui, da pessoa que escolheu ir para outra profissão, diferente do que a profissão que a mãe queria para ele. Sim. Imagine, era um momento ali da pessoa de felicidade, de estar feliz, de comemorar. Imagina, finalmente ele estava fazendo uma coisa que ele realmente gostava. Mas, ao mesmo tempo, a mãe jogou tanta coisa pra cima dele que ele, ao invés de sentir felicidade, sentiu culpa, medo, começou a se questionar. Então, assim, é muito complicado, porque daí essa pessoa, ao invés dela sentir alegria, quando ela pode exercer essa liberdade, essa autonomia, ela sente medo e ansiedade, culpa. Sim. Ela sente desespero. E é importante a gente reparar isso no nosso funcionamento mesmo, no nosso dia a dia, né? Tipo, quanto que eu consigo realmente escolher as coisas que eu quero com tranquilidade. E isso é saudável. Claro, eu vou considerar a opinião do outro. É importante a gente conseguir olhar para outra pessoa, e até isso é importante, mas não nesse lugar de desconsiderar completamente o que eu quero também. Se anular, buscar se anular. Perfeito, buscar esse equilíbrio. Então, acho que a palavra aqui é equilíbrio. Olhar para outra pessoa, entender as necessidades do outro, mas também entender as minhas necessidades. Perfeito. Nossa, ótimo. A gente já tá caminhando pro final, mas só pegar um gancho do que você trouxe, que eu lembrei de uma outra red flag, assim, pra gente poder observar nas nossas relações, que é nesse caso que você trouxe, de a pessoa tá vivendo uma grande conquista na vida dela, que ela que escolheu, e aí o narcisista vitimista trazer como se fosse para ele, ou seja, se não foi o que ele queria para aquela outra pessoa, né, no caso, se sentir decepcionado, e você me decepcionou, e acabar com aquele momento que poderia ser super especial ali para outra pessoa, né? No caso do narcisista grandioso, o que ele vai fazer em situações assim, com um parceiro, com uma parceira, com alguém da convivência, é estragar um dia que é especial para o outro, porque é o dia do outro brilhar. Então, se é o teu aniversário, ele vai fazer alguma coisa para estragar esse dia. Se é uma comemoração, ele vai fazer alguma coisa para estragar esse dia. Até naquele filme que saiu recentemente, que é do livro É Assim Que Começa, e assim que termina e é assim que começa, tem uma cena que a atriz principal, ela tá numa floricultura, que ela tá fazendo a inauguração da floricultura, e aí o namorado dela vem e estraga o dia dela, assim, tudo, porque ela é, naquele dia, o centro das atenções. Ela tava brilhando, porque era o dia dela. A floricultura era dela, era o momento dela, mas faz questão de estragar esses momentos super especiais, porque tem alguém brilhando mais que ele, ou que ela, né? E aí, trazendo isso para uma relação, por exemplo, no mundo corporativo, com um chefe ou com uma chefe, se você tá numa apresentação, numa reunião, você como colaborador, né, apresentando alguma coisa ali, que você que fez, etc e tal, se esse chefe ou essa chefe narcisista achar que você tá brilhando mais que ele, e provavelmente ele vai achar que você tá brilhando mais que ele, né, você vai terminar a apresentação, e se for um narcisista vitimista, ele vai falar:
você me decepcionou profundamente. Por quê? Porque você trouxe alguma coisa ali que não foi o que se alinhou comigo anteriormente. Ele vai achar alguma coisa que você não tenha alinhado com ele pra te desmerecer. Ou ele vai falar assim, nossa, ó, foi legal assim, mas poderia ser melhor, tá? Essa apresentação. Ou ele vai terminar essa apresentação, ele vai fazer questão de trazer pra ele a reunião, como se ele ali foi o sustento das atenções dessa reunião, né? Pra te desmerecer. De alguma maneira, ele vai até falar, talvez, que não ficou tão bom assim a apresentação, na frente de todo mundo, inclusive. Você vai se sentir péssimo ali. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai te retalhar. Depois ele vai tirar alguma coisa da atividade sua, de repente, que seja importante, vai te mudar de tarefa, porque você tá brilhando muito naquela tarefa. Então, você vai falar, gente, mas o que aconteceu? Né? E aí, você vai se sentir péssimo, achando que você realmente errou, mas na verdade você só brilhou a mais, né? E normalmente o que ele vai fazer é, a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai falar comigo. Então, é aquele chefe, aquela chefe que vai sentar com você para escrever um e-mail que você vai enviar. Mas é ele que vai escrever. E se você levar alguma coisa para ele que você que fez, ele vai apresentar na reunião como se estivesse sendo ele que fez. Nossa. Ele vai apresentar e não vai citar o seu nome em nenhum momento. E você vai falar, cara, mas fui eu que fiz isso aqui. Ele vai falar que foi ele que fez. Não, e isso acontece tanto. Perfeito. Muito bom. Isso aí é uma coisa, assim, que realmente acontece e a gente tem que estar atento. Se a pessoa não deixa você brilhar, se ela tenta tirar o teu holoforte, se ela tenta competir com você em coisas pequenas, numa fala. Já aconteceu de eu estar, assim, conversando, sei lá, com alguém numa mesa de restaurante, num lugar, num evento descontraído. Eu tá ali colocando, às vezes, uma coisa simples, falando, tipo, porque eu já palestrei nesse lugar, contando alguma coisa sobre a minha experiência. Teve uma pessoa que me cortou, falou assim, não deixou terminar a fala, e assim, era uma coisa, na verdade, eu estava respondendo uma pergunta, e ela, então, porque sabia que eu já escrevi um livro? Do nada. Aí todo mundo olhou assim, aí começou a olhar pra pessoa. Porque eu escrevi um livro e eu, assim, sei também palestrar, eu palestro. Eu sei palestrar e eu sempre fiz isso. Não, porque eu tive uma história de vida, assim. Aí, tipo... Não, acabou. Você sumiu. E só aquela pessoa apareceu. E era uma coisa tão pequena, tipo, eu tava respondendo uma pergunta. Não era nada demais, assim, uma coisa simples. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa, ela percebe que você tá tendo atenção mais do que ela vai dar um jeito de competir e tirar a sua luz, o seu brilho. Então, uma coisa aí, né, pra gente ficar atento. Total. Atenta. Muito. Amizades, familiares. Eu sei que é dolorido quando é no caso de um familiar. Eu sei que é dolorido quando é no caso de um chefe. Mas a gente precisa estar atento e perceber pra conseguir... enfim, se posicionar, se proteger, estabelecer limites, né? Muito limites saudáveis. Sim. E aí, não necessariamente, a gente vai conseguir, às vezes, contato zero se afastar, mas limites saudáveis, sem dúvida, vai ser muito necessário. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando, mas precisaremos encerrar aqui esse episódio. E a gente fica muito feliz que você... aquela ali. Eu sempre erro a câmera, gente. É aquela. Você aí. Eu aqui, amiga. Obrigada pra você que nos assistiu aqui até esse final. Curta, comente, compartilhe. A opinião de vocês é muito importante para que a gente consiga continuar trazendo temas aqui que toquem a tua mente e o teu coração. E no próximo episódio, né, nós vamos trazer mais casos aqui que vocês lá deixaram pra gente nos comentários ou nos direct. Então, gente, mandem a história de vocês pra gente compartilhar aqui também, que é muito rico, acrescenta muito e outras pessoas se identificam aí também. Isso, muito obrigada, gente. E tenha um ótimo dia. Um beijo. Um beijo. Ótimo dia.